Meu nome é Amélia Rocha, tenho 68 anos e há exatos 3 dias eu estava em um cemitério vendo o caixão do meu único filho, o Eduardo, ser baixado naquela terra vermelha e úmida. O barulho das primeiras pás de terra batendo na madeira é um som que nunca mais vai sair da minha cabeça. É um som oco, final, que parece quebrar algo dentro da gente que não tem conserto. O Eduardo tinha apenas 39 anos. Um homem forte, cheio de vida, engenheiro civil de sucesso que, segundo o relatório oficial, simplesmente tropeçou em um tapete na própria casa, caiu da escada e quebrou o pescoço. Eu olhava para aquelas flores em cima do túmulo e nada fazia sentido. Meu filho era um homem que já tinha escalado montanhas, que fazia trilhas pesadas todo final de semana, que conhecia cada centímetro daquela casa. Como ele poderia ter caído de uma escada que subia e descia há 10 anos? A minha mente de mãe, essa intuição que a gente carrega como uma segunda pele, gritava que havia algo errado. Mas naquele momento, a dor era tão grande que eu mal conseguia respirar, quanto mais pensar. Ao meu lado estava a Vanessa, minha nora. Ela usava um vestido preto de grife que devia custar mais do que 3 meses da minha aposentadoria. Óculos escuros imensos que escondiam o rosto e seguravam um lenço de seda, fazendo pequenos barulhos de choro que não me convenciam. Enquanto o padre falava sobre os planos de Deus, eu vi, pelo canto do olho, a Vanessa tirar o celular da bolsa discretamente e digitar algo rápido. No enterro do próprio marido, ela estava trocando mensagens. Aquilo foi como uma pontada de gelo no meu peito. Terminada a cerimônia, as pessoas vieram me abraçar. Amigos de infância do Eduardo, colegas de trabalho, vizinhos antigos do nosso bairro humilde onde ele cresceu. Todos com aquele olhar de pena, sem saber o que dizer. Eu só queria ficar ali, sozinha com meu filho por mais alguns minutos, mas a Vanessa me pegou pelo braço. Seus dedos, com unhas perfeitamente feitas, cravaram no tecido do meu casaco velho. Ela não me chamou com carinho. Ela disse com uma voz irritada que precisávamos conversar agora, porque ela tinha um compromisso e não podia perder tempo. Voltamos para a casa deles, uma mansão moderna no alto de um condomínio fechado, o tipo de lugar onde o silêncio parece caro. Eduardo comprou aquela casa com tanto orgulho, dizendo que finalmente poderia me dar o conforto que eu merecia. Havia algumas pessoas na sala, um café que ninguém tomava e salgadinhos que perdiam o brilho nas bandejas. Eu me sentei em um canto, abraçada a um porta-retratos do Eduardo aos 7 anos, segurando um aviãozinho de madeira que nós tínhamos feito juntos na nossa antiga garagem. Por volta das 6 da tarde, a última visita saiu. A casa ficou mergulhada num silêncio pesado. Vanessa já tinha tirado o vestido preto. Estava de legging e uma camiseta de academia, o cabelo preso num rabo de cavalo prático, como se aquele fosse um dia comum de limpeza ou organização. Ela se sentou no sofá de couro branco na minha frente, cruzou as pernas e não esperou nem eu processar o vazio da sala antes de começar a falar. Amélia, precisamos resolver sua situação, ela disse. A palavra situação saiu da boca dela como se eu fosse um móvel velho incomodando a decoração. Ela me lembrou que eu estava morando na edícula dos fundos há 6 meses, desde que meu marido faleceu e o Eduardo insistiu para que eu ficasse perto dele. O Eduardo me convidou, Vanessa. Eu respondi baixo, com a voz falhando. Ele disse que queria cuidar de mim. Ela deu um sorriso frio, aquele tipo de sorriso que as pessoas usam quando acham que têm todo o poder do mundo. Pois é, mas o Eduardo não está mais aqui. Eu preciso seguir com a minha vida e essa casa é grande demais para mim. Já falei com um corretor. Vou vender o imóvel por uns 5 milhões e preciso que ele esteja vazio para as visitas começarem. Meu coração parecia que ia parar. Vender? Mas faz 3 dias que enterramos ele, Vanessa. Para onde eu vou? Ela se levantou, caminhou até o balcão da cozinha e pegou uma pasta de couro. Jogou a pasta na mesa de centro com um estalo seco. Você tem 30 dias, Amélia. Até o final do mês quero a edícula vazia. O Eduardo deixou um testamento e eu sou a única beneficiária de tudo. A casa, os investimentos, o seguro de vida. Tudo é meu agora. Eu não sou obrigada a sustentar sogra, especialmente uma que ele mantinha por pura caridade. Eu peguei os papéis com as mãos tremendo. Li as palavras jurídicas, vi a assinatura no final que parecia a do meu filho, mas algo estava estranho.
O traçado era firme demais, ou talvez faltasse a curva suave que ele sempre fazia na letra E. Ela continuou falando que o Eduardo só me visitava por obrigação, que ele se sentia sufocado pela minha presença e que agora ela finalmente estava livre desse fardo. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. A tristeza profunda deu lugar a uma clareza fria e afiada. Eu olhei para aquela mulher que meu filho amou e percebi que ela nunca o conheceu de verdade. Ela achava que estava lidando com uma velha aposentada e sem recursos, uma ex-faxineira que vivia de migalhas. Ela não tinha ideia de quem eu era ou do que eu era capaz. "Tudo bem, Vanessa", eu disse, ficando de pé e sentindo minhas costas retas como eu não sentia há anos. Ela piscou surpresa. Achou que eu ia implorar, que ia chorar aos seus pés pedindo mais tempo. 30 dias? Não, eu respondi, olhando no fundo dos olhos dela. Eu não preciso de 30 dias. Vou embora hoje à noite. Ela soltou uma risadinha debochada. Ótimo. Menos trabalho para mim. Só não esqueça de levar todas as suas tralhas de limpeza e aquelas ferramentas velhas. Eu fui para a edícula. Não peguei muita coisa. Abri uma mala de lona antiga que eu usava para pescar com o Eduardo no interior. Coloquei algumas mudas de roupa, meus documentos e um pequeno caderno preto que ficava escondido no fundo de uma gaveta trancada. Coloquei minha caixa de ferramentas na caçamba da minha caminhonete Ford antiga, um veículo que ela sempre odiou ver estacionado na frente da sua casa elegante. Enquanto eu dava ré, vi a Vanessa pela janela da sala. Ela segurava uma taça de vinho e parecia estar fazendo um brinde para a sala vazia. Ela achava que tinha vencido. Ela achava que a velha estava saindo derrotada para dormir em algum abrigo ou na casa de parentes distantes, por favor. Antes de continuar contando o que aconteceu naquela noite e como eu destruí os planos da Vanessa peça por peça, eu queria pedir um pequeno favor para você que está me ouvindo agora. Se você, como eu, acredita que a justiça pode tardar, mas não falha, e que ninguém deve ser subestimado pela idade ou pela aparência, curta este vídeo e se inscreva aqui no canal. Isso ajuda a nossa comunidade a crescer e a levar essas histórias de superação para mais pessoas. E por favor, me conte nos comentários de qual cidade você está acompanhando o meu relato. Eu leio cada um e me sinto muito acolhida por vocês. Eu não dirigi para um hotel barato. Dirigi direto para o centro da cidade, para um prédio de vidro espelhado, onde as luzes do último andar ainda estavam acesas. Eu tinha uma chave para aquele prédio e um passe de acesso que nunca tinha usado em todos esses anos. Estava indo encontrar a doutora Beatriz, a advogada que cuidava dos meus assuntos reais há mais de 2 décadas. Quando entrei no escritório dela, Beatriz se levantou imediatamente. Ela era uma mulher de 70 anos, elegante, com cabelos brancos curtinhos e olhos que pareciam ler a alma da gente. Ela me deu um abraço apertado, um abraço de quem conhecia a minha história desde o começo. Amélia, eu sinto tanto pelo Eduardo. Eu ia te ligar amanhã, respeitando o seu luto, mas vejo que as coisas apertaram. Eu me sentei naquelas poltronas de couro caro e contei tudo. Contei sobre a expulsão, sobre o testamento que a Vanessa mostrou, sobre a frieza dela e, principalmente, sobre as suspeitas que o Eduardo tinha me confessado semanas antes de morrer. Beatriz ouviu tudo em silêncio, anotando pontos importantes em um bloco. Ela não sabe, não é? Beatriz perguntou, com um meio sorriso que não chegava aos olhos. Não, eu respondi. Para ela, eu sou a Amélia Rocha, a faxineira aposentada da escola municipal que o Eduardo sustentava por pena. Beatriz suspirou e girou a tela do computador para mim. Amélia, você e seu marido foram brilhantes em manter tudo em segredo por tanto tempo, mas agora esse segredo é a sua maior arma. As pessoas veem o que querem ver e a Vanessa viu apenas a superfície. Para vocês entenderem o que a Beatriz estava falando, eu preciso voltar um pouco no tempo. Eu preciso contar quem é a Amélia Rocha de verdade, além dessa imagem de avó que faz bolinho de chuva. Eu nasci em uma família muito pobre no interior. Meu pai era pedreiro e minha mãe lavava roupa para fora. Eu aprendi desde cedo que, se eu quisesse algo na vida, teria que construir com as minhas próprias mãos. Eu sempre fui curiosa, sempre gostei de misturar as coisas. Enquanto as outras meninas brincavam de boneca, eu ficava na oficina do meu pai tentando entender por que alguns solventes limpavam a gordura melhor do que outros.
Eu me formei, com muito esforço, em Química e fui dar aulas na rede municipal. Mas o salário era curto e eu e meu marido, o falecido Getúlio, tínhamos o sonho de dar ao Eduardo tudo o que não tivemos. Durante o dia, eu dava aulas e, às vezes, fazia faxinas em escritórios para complementar a renda. As pessoas me viam com o balde e o esfregão na mão e me tratavam como se eu fosse invisível. Elas falavam segredos na minha frente, ignoravam minha presença, achavam que uma mulher com um uniforme azul não tinha cérebro. E foi nesse silêncio que eu comecei a observar. Eu via como os produtos de limpeza das escolas e das empresas eram ruins, caros e tóxicos. Comecei a fazer experimentos na minha garagem, usando meus conhecimentos de química e o que eu aprendia na prática da faxina. Foram 10 anos de tentativas e erros. Getúlio me ajudava, montando os equipamentos, testando as fórmulas nos balcões de madeira dele. O Eduardo cresceu ali, no meio de provetas e cheiro de pinho. Ele via o esforço da mãe e do pai. Em 2005, eu finalmente cheguei na fórmula perfeita. Era um desengraxante industrial que limpava qualquer coisa sem agredir a superfície ou a saúde de quem usava. Era algo revolucionário. Com a ajuda de um antigo aluno, que tinha se tornado engenheiro químico, nós patenteamos a fórmula. Eu não queria fama. Eu tinha pavor de gente interesseira. Então, quando uma multinacional do setor de limpeza me ofereceu 15 milhões de reais pela patente e pelos direitos de produção, eu aceitei com uma condição. Meu nome nunca apareceria nos jornais. Eu queria continuar sendo a Amélia do Getúlio, a mãe do Eduardo, a vizinha que mora na casa simples de Portão Verde. Nós pegamos esse dinheiro e, sob a orientação da doutora Beatriz, criamos a Rocha Holding Familiar. Todo o nosso patrimônio foi colocado ali. Compramos imóveis, investimos em ações, criamos fundos para o futuro do Eduardo. Mas nós nunca mudamos de estilo de vida. Continuamos na mesma casa em que o Eduardo nasceu, no bairro de classe média baixa. O Getúlio continuou com sua oficina de móveis e eu continuei dando minhas aulas até me aposentar. O Eduardo sabia de tudo, claro. Quando ele decidiu abrir sua própria construtora, a holding financiou o início, mas ele fez questão de pagar cada centavo de volta, com juros, para o fundo da família. Ele herdou nossa ética de trabalho. E aquela casa maravilhosa onde ele morava com a Vanessa, ele nunca a comprou. Beatriz, eu disse olhando para os documentos na mesa, mostre-me de novo o registro daquela casa. Beatriz puxou o arquivo digital. Aqui está, Amélia. Imóvel situado na Alameda das Oliveiras, 450. Proprietário legal, Rocha Holding Familiar. Data da compra, março de 2014. Pagamento integral à vista. Ou seja, a casa onde a Vanessa estava morando, a casa que ela achava que era dela por herança e que ela planejava vender por milhões, nunca pertenceu ao Eduardo. Ele morava lá como beneficiário da holding, com um contrato de comodato que o meu marido e eu assinamos para que ele tivesse autonomia. Legalmente, a Vanessa não tinha direito a um único tijolo daquela mansão. E o testamento que ela me mostrou hoje? Perguntei. É aí que a coisa fica feia para o lado dela, Beatriz respondeu, pegando uma lupa e analisando a cópia que eu tinha conseguido tirar com o celular. O Eduardo esteve aqui, Amélia, 2 semanas antes do acidente. Meu coração deu um solavanco. Ele esteve aqui? Ele não me contou. Ele estava assustado, disse Beatriz, baixando o tom de voz. Ele me disse que a Vanessa estava agindo de forma estranha. Ela tinha aberto um estúdio de yoga de luxo que faliu em 6 meses, deixando uma dívida imensa que ele só descobriu por acaso. Ele descobriu que ela estava falsificando a assinatura dele em cheques e contratos de empréstimo. Ele me pediu para iniciar os papéis do divórcio e, mais importante, ele me pediu para redigir um documento de exclusão de herança por indignidade, caso algo acontecesse com ele. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha. O que você está dizendo, Beatriz? Estou dizendo que o Eduardo estava se protegendo. Ele sabia que ela era perigosa. Ele deixou comigo um pendrive com fotos de documentos que ela tentou esconder e gravações de brigas onde ela o ameaçava. Ele assinou um novo testamento pessoal aqui, no meu escritório, deixando os bens que ele tinha fora da holding, como a caminhonete dele, os equipamentos de trilha e a conta bancária pessoal, exclusivamente para você. Então, o testamento que a Vanessa me mostrou
Aquele que dizia que ela era a única beneficiária de tudo era uma fraude grosseira. Ela devia ter encontrado o testamento antigo de quando eles se casaram, ou simplesmente forjado um novo, achando que ninguém contestaria. Mas tem mais, continuou Beatriz, e agora a voz dela estava grave. O Eduardo me enviou uma mensagem na noite em que morreu. Ele disse que ia confrontar a Vanessa com as provas das fraudes financeiras dela. Ele disse que ia pedir para ela sair da casa naquela mesma noite. A mensagem termina com ele dizendo: "Mãe, se algo me acontecer, procure a Beatriz. Eu te amo." Lágrimas quentes finalmente começaram a escorrer pelo meu rosto. Meu filho sabia. Ele estava tentando se livrar daquela mulher e ela não ia deixar ele tirar tudo dela. Para a Vanessa, o Eduardo era uma conta bancária. E uma conta bancária morta, com um seguro de vida milionário e uma casa de 5 milhões, valia muito mais para ela do que um marido que queria o divórcio. "Amélia", disse Beatriz, segurando minha mão, "nós temos o patrimônio, nós temos o testamento real, mas nós precisamos de algo mais. Precisamos de justiça criminal. Se ela causou a queda do Eduardo, ela não pode simplesmente sair livre com o que sobrou. Eu contratei um investigador particular, um homem que trabalhou anos na inteligência da polícia. O nome dele é Jorge. Ele já está acompanhando os passos da Vanessa desde a hora em que você saiu da casa." Eu enxuguei as lágrimas e senti aquela força antiga, aquela persistência que me fez criar a fórmula de limpeza na garagem. Voltar para o meu corpo. A Vanessa achou que tinha expulsado uma velha inofensiva. Ela não sabia que tinha acabado de acordar uma leoa que tinha todos os recursos do mundo para caçá-la. "O que eu preciso fazer?" perguntei. "Por enquanto, nada", disse Beatriz. "Vá para a sua casa antiga. Fique lá, em paz. Deixe a Vanessa acreditar que venceu. Deixe ela começar a gastar o dinheiro que não tem, a fazer planos para a venda da casa. Quanto mais ela se sentir segura, mais erros ela vai cometer. O Jorge vai cuidar do resto." Eu saí do prédio e o ar da noite parecia diferente. Eu dirigi até a nossa antiga casa, a casa do Portão Verde. Quando abri a porta, o cheiro de madeira da oficina do Getúlio ainda estava lá. Era um cheiro de honestidade, de trabalho duro, de amor. Eu me deitei na minha cama, a mesma onde o Eduardo pulava quando era criança, e pela primeira vez em 3 dias eu não senti apenas dor. Eu senti o peso da responsabilidade. Eu ia honrar a memória do meu filho. Eu ia mostrar para aquela mulher que o pity, a pena que ela dizia que o Eduardo sentia por mim, era, na verdade, o maior e mais valioso amor que existe. Naquela noite, eu não dormi muito. Fiquei olhando para o teto, lembrando de cada detalhe da vida do meu filho. Lembrei de quando ele passou no vestibular, do orgulho dele ao pegar o diploma. Lembrei dele me dizendo: "Mãe, a senhora é a mulher mais forte que eu conheço. Ninguém consegue te dobrar." Ele estava certo. Ninguém ia me dobrar. Às 7 da manhã, o meu telefone tocou. Era um número desconhecido. "Dona Amélia, aqui é o Jorge. A doutora Beatriz me deu seu contato. Você precisa ver o que eu acabei de conseguir." "O que foi, Jorge? Ela tentou fugir?" "Não." A voz dele era um sussurro rouco. "Ela fez algo muito pior." E o Eduardo, por um instinto que só Deus explica, deixou a prova final gravada. "Eu estou indo para o escritório da doutora Beatriz agora. Nos encontre lá em 30 minutos." Eu me levantei, lavei o rosto e olhei no espelho. A mulher de 68 anos que estava ali não parecia mais cansada. Ela parecia pronta para a guerra. Eu coloquei meu par de óculos, peguei a chave da caminhonete e saí. A caçada tinha começado. E a Vanessa não perdia por esperar. Ela achou que tinha me dado 30 dias, mas em menos de 48 horas, o mundo dela ia desabar de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Cheguei ao escritório da Beatriz antes mesmo de o sol terminar de subir. O centro da cidade ainda estava acordando, mas dentro daquelas salas de vidro, o clima era de urgência. Quando a porta automática se abriu, vi que Jorge já estava lá. Ele era um homem de poucas palavras, com ombros largos e um olhar de quem já viu de tudo nesse mundo. Ele me cumprimentou com um aceno respeitoso e puxou uma cadeira para mim. Beatriz estava com uma expressão que eu conhecia bem. Era a expressão de quem tinha acabado de encontrar o fio da meada em um novelo impossível. Mas antes de ela começar a falar, eu precisei de um momento.
Olhei pela janela, para os prédios lá embaixo, e minha mente me levou de volta para a garagem da nossa antiga casa. Para vocês entenderem por que eu estava tão decidida, precisam saber o que eu e o Getúlio passamos para construir o que tínhamos. Não foi sorte, foi suor, foi abrir mão de muita coisa. Enquanto as outras professoras da escola viajavam nas férias, eu ficava trancada naquela garagem, com máscaras de proteção baratas, misturando polímeros e solventes. O Getúlio, coitado, chegava cansado da oficina e ia me ajudar a carregar galões pesados. A gente tinha um sonho: nunca deixar o Eduardo passar as dificuldades que nós passamos. Lembro de uma vez, o Eduardo tinha uns 10 anos e queria muito um tênis de marca que todos os colegas da escola tinham. Naquela época, a gente já tinha começado a ganhar algum dinheiro com as primeiras vendas informais da fórmula para algumas oficinas da região, mas decidimos que não íamos mudar nosso jeito de ser. Eu me sentei com ele na cozinha e disse: "Meu filho, o valor de um homem não está no que ele calça, mas no caminho que ele escolhe trilhar." Ele chorou no dia, mas anos depois, quando ele se tornou esse engenheiro brilhante, ele me agradeceu. Ele disse que aquela simplicidade foi o que deu a ele a fome de vencer por mérito próprio, não por herança. O Eduardo era o meu maior orgulho. Quando ele conheceu a Vanessa, 5 anos atrás, eu tentei gostar dela. Eu juro que tentei. Mas tinha algo nela que me incomodava. Ela não olhava para as pessoas, ela olhava para o que as pessoas vestiam. No primeiro jantar que ela teve na nossa casa, ela passou o tempo todo criticando o bairro, dizendo que o Eduardo precisava de uma vitrine melhor para os negócios dele. O Getúlio, com toda a paciência do mundo, apenas sorria e dizia que a nossa vitrine era a nossa honestidade. Mas a Vanessa não entendia o que era isso. Para ela, honestidade era uma palavra vazia que não comprava joias. Depois que o Getúlio se foi, o Eduardo ficou muito preocupado comigo. Ele dizia: "Mãe, agora que o pai não está aqui, eu não quero a senhora sozinha naquela casa imensa." Ele insistiu tanto que eu acabei cedendo e indo para a edícula na casa dele. Eu não queria morar dentro da mansão com a Vanessa. Eu gostava do meu canto, da minha autonomia. Eu levei minhas ferramentas, montei uma pequena bancada lá nos fundos e passava meus dias consertando coisas, lendo meus livros e cuidando das minhas plantas. A Vanessa me tratava como se eu fosse um fantasma. Ela passava por mim no jardim e nem dava bom dia. Às vezes, ela recebia as amigas dela, aquelas mulheres fúteis que falam gritando, e eu ouvia ela dizer que eu era uma parente distante que o Eduardo sustentava por caridade. Eu não dizia nada. Eu apenas sorria por dentro, sabendo que aquela casa onde ela desfilava era mantida pelo dinheiro da holding que eu tinha criado. Mas, nos últimos meses, o clima entre eles tinha azedado de vez. O Eduardo vinha tomar café comigo na edícula, escondido dela, e desabafava. Ele me contou que a Vanessa tinha gastado quase R$ 1 milhão em um projeto de um estúdio de yoga que nunca saiu do papel. Ela tinha contratado arquitetos caríssimos, comprado equipamentos de ponta e, no final, simplesmente desistiu porque não estava mais na vibe. O problema é que o dinheiro não era dela. Ela tinha pegado empréstimos usando o nome da construtora do Eduardo, falsificando documentos. "Mãe", ele me disse na nossa última conversa, 2 dias antes do acidente, "eu acho que não conheço a mulher com quem eu me casei. Ela é capaz de tudo para manter esse padrão de vida. Eu descobri que ela está devendo para gente muito perigosa. Eu vou pedir o divórcio, mãe. Vou tirar ela da minha vida antes que ela nos destrua." Ele estava chorando, um homem daquele tamanho, com o coração partido. Eu o abracei e disse que estaria com ele para o que desse e viesse. Mal sabia eu que aquele seria o nosso último abraço. Agora, ali no escritório da Beatriz, o Jorge tirou um tablet da pasta e o colocou sobre a mesa. "Dona Amélia", ele começou com aquela voz grave. O Eduardo era um homem precavido. Ele sabia que a segurança daquela casa era falha e que a Vanessa tinha acesso a todas as senhas das câmeras visíveis. Então, no mês passado, ele me contratou por fora. Ele pediu para eu instalar um sistema de monitoramento independente, oculto, que mandava as imagens direto para um servidor em nuvem que só ele e eu tínhamos acesso. Meu coração começou a bater tão forte que eu achei que a Beatriz fosse ouvir. Jorge apertou o play.
A imagem era em preto e branco, mas muito nítida. Era a sala da mansão, perto da escada. A data e a hora batiam exatamente com a noite em que o Eduardo morreu. Na imagem, vi o Eduardo entrando em casa. Ele estava com uma pasta na mão. Ele parecia exausto, mas decidido. A Vanessa apareceu logo em seguida, já gritando. Dava para ver os gestos largos dela, a agressividade. O Eduardo abriu a pasta e jogou vários papéis sobre a mesa de centro. Eram as provas das fraudes financeiras que ele tinha descoberto. Ele apontava para os papéis, e a Vanessa parecia uma possessa. Ela tentava pegar os documentos, mas ele os afastava. O vídeo não tinha som, mas a linguagem corporal dizia tudo. Foi uma briga terrível. Em um determinado momento, o Eduardo desistiu de discutir. Ele pegou os papéis, virou as costas e começou a subir a escada. Ele provavelmente ia para o escritório dele trancar os documentos. A Vanessa ficou parada no pé da escada por alguns segundos. O rosto dela estava transformado pelo ódio. Ela começou a subir atrás dele, rápido, sem fazer barulho. O Eduardo estava quase no topo quando ela o alcançou. Ela não hesitou. Ela esticou os braços e deu um empurrão seco nas costas dele. Foi um movimento rápido, calculado. O Eduardo não teve tempo de reagir. Ele tentou se segurar no corrimão, mas as mãos escorregaram. Eu fechei os olhos quando vi o corpo do meu filho rolando por aqueles degraus de mármore. O impacto no chão foi seco. Ele não se mexeu mais. A Vanessa ficou lá em cima, olhando para baixo. Ela não correu para ajudar. Ela não gritou. Ela simplesmente ficou parada, observando o marido imóvel no pé da escada. Ela tirou o celular da bolsa, olhou para o relógio e esperou. Ela esperou exatamente 5 minutos antes de começar a encenação. Ela desceu a escada devagar, bagunçou o próprio cabelo, rasgou um pouco a gola da blusa e aí sim, começou a discar para a polícia, fingindo um desespero que nunca sentiu. Eu senti uma náusea profunda. A mulher que estava no enterro fingindo luto era uma assassina. Ela tinha matado o homem que a sustentava, o homem que lhe deu tudo, só porque ele tinha descoberto que ela era uma criminosa. Tem mais, Dona Amélia, disse Jorge, mudando a tela para uma série de planilhas. Eu segui o rastro do dinheiro. A Vanessa não estava apenas devendo para bancos. Ela se envolveu com um agiota pesado, um tal de Ricardo Cabelo, que opera na zona portuária. Ela deve mais de R$500 mil para esse homem. Ele estava ameaçando a família dela se ela não pagasse até o final deste mês. Ela achou que, com a morte do Eduardo, o seguro de vida de 2 milhões cairia na conta dela imediatamente e ela resolveria o problema. Ela também achava que a casa era dela e que poderia vendê-la rápido. Beatriz interveio com a voz firme. O que ela não contava é que o Eduardo já tinha assinado a petição de divórcio e que a casa pertence à holding. Ela matou o Eduardo por uma herança que legalmente ela nunca vai receber. Ela cometeu o crime perfeito para um prêmio que não existe. Eu respirei fundo, tentando controlar o tremor nas minhas mãos. O que fazemos agora? Chamamos a polícia? Poderíamos, disse Beatriz. Mas o Jorge descobriu que ela está planejando fugir. Ela já comprou uma passagem para o exterior com o pouco de limite que sobrou nos cartões de crédito. Se a polícia for lá agora e ela perceber a movimentação, ela pode tentar desaparecer antes que o mandado de prisão seja expedido. O sistema judiciário às vezes é lento, Amélia, e nós queremos que ela seja presa em flagrante, com todas as provas seladas. Eu tenho um plano, eu disse, surpreendendo os dois. A Vanessa me deu 30 dias para sair. Ela acha que eu sou uma velha derrotada. Pois bem, ela vai receber uma visita hoje, mas não da polícia ainda. Ela vai receber a visita da realidade. Beatriz me olhou com preocupação. Amélia, é perigoso. Ela é instável. Não se preocupe, eu respondi, sentindo uma frieza que eu nunca soube que possuía. Eu não vou sozinha. Eu vou com a lei e com a verdade. Jorge, você consegue grampear o celular dela e monitorar em tempo real? Já está feito, Dona Amélia. Ele respondeu com um meio sorriso. Eu sei até o que ela tomou no café da manhã hoje. Ótimo. Beatriz, prepare os documentos de reintegração de posse da holding. Eu quero que ela saiba que não tem nem onde cair morta antes de ser levada para a cela onde vai passar o resto da vida. Saí do escritório e o sol já estava alto.
A cidade continuava seu ritmo. As pessoas passavam por mim sem imaginar que aquela senhora de óculos e cabelos presos estava coordenando a queda de uma criminosa. Eu não sentia ódio. O ódio é uma emoção quente que faz a gente cometer erros. O que eu sentia era justiça. Uma justiça fria, exata, como uma fórmula química que não aceita impurezas. Voltei para a minha casa antiga e comecei a me preparar. Abri meu caderno preto, onde eu anotava não só minhas fórmulas, mas também as movimentações da nossa holding ao longo dos anos. Eu tinha cada detalhe, cada nota fiscal, cada registro. A Vanessa achou que estava lidando com uma faxineira. Ela ia descobrir que estava lidando com a proprietária do mundo dela. No final da tarde, Jorge me ligou. Dona Amélia, ela acabou de receber o corretor na casa. Ela está tentando fazer uma venda direta, por baixo do pano, aceitando metade do valor em dinheiro vivo para poder fugir amanhã cedo. O agiota dela também está a caminho para cobrar a dívida. Perfeito, eu disse. É a hora. Me encontre na frente do condomínio em 20 minutos. Beatriz, avise os seus contatos na delegacia de homicídios. Eu quero que eles cheguem no momento exato em que eu der o sinal. Eu vesti meu melhor conjunto de linho. Algo simples, mas elegante, que eu guardava para ocasiões especiais. Olhei no espelho e vi a mãe do Eduardo. Vi a esposa do Getúlio. E vi a mulher que construiu um império do nada. Peguei a pasta com os documentos originais da holding e a cópia do vídeo que o Jorge tinha me dado. Enquanto eu dirigia para o condomínio, passei pela padaria onde o Eduardo gostava de comprar pão doce quando era pequeno. Lembrei do riso dele, da forma como ele me chamava de Dona Amélia Poderosa quando eu conseguia resolver algum problema difícil. Hoje, meu filho, eu sussurrei para o banco vazio ao meu lado. A sua mãe vai resolver o maior problema de todos. Cheguei ao condomínio. O segurança, que já me conhecia, abriu o portão com um olhar de surpresa. Dona Amélia? Achei que a senhora tinha se mudado. Só fui buscar umas coisas que esqueci, meu filho. Eu respondi com um sorriso gentil. Umas coisas muito importantes. Estacionei a caminhonete Ford na frente da mansão. O carro do corretor estava lá e um SUV preto, com vidros bem escuros, estava parado logo atrás, com o motor ligado. O agiota. A tensão no ar era quase palpável. Eu respirei fundo, peguei minha pasta e caminhei em direção à porta daquela casa que, por direito e por lei, era minha. A campainha tocou e eu ouvi o som dos saltos da Vanessa se aproximando. Ela abriu a porta com uma expressão de impaciência, provavelmente achando que era o corretor voltando com algum documento. Quando ela me viu, o rosto dela se transformou em uma máscara de escárnio. Você de novo, Amélia? Eu não te dei 30 dias? O que você está fazendo aqui? Já disse que não vou te dar nem mais um centavo de pensão. Eu não respondi de imediato. Simplesmente entrei na casa, passando por ela como se ela fosse um móvel sem importância. Caminhei até o centro da sala, onde o corretor, um homem magro e nervoso, estava com uma pilha de papéis. Quem é essa senhora, dona Vanessa? Perguntou o corretor. Ninguém importante, sibilou Vanessa, vindo em minha direção com os olhos faiscando. Sai da minha casa agora, Amélia, ou eu vou chamar a segurança. Eu me virei devagar, coloquei minha pasta sobre a mesa de mármore e olhei bem no fundo daqueles olhos frios. Chame Vanessa, chame a segurança, chame a polícia, chame quem você quiser. Mas antes de você ser arrastada daqui, nós temos algumas pendências para resolver. E a primeira delas é que esta casa nunca foi sua. E nunca será. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O corretor olhava de uma para a outra, sem entender nada. A Vanessa deu uma risada nervosa, mas eu vi o brilho de medo começando a surgir no fundo do olhar dela. Ela sabia que o castelo de cartas estava começando a balançar. E eu estava ali para dar o sopro final. A Vanessa me olhou de cima a baixo com aquele ar de superioridade que ela sempre teve, mas agora com um toque de desespero escondido no canto da boca. Do que você está falando, sua velha louca? Eu tenho o testamento. Eu sou a dona disso tudo. Ela se virou para o corretor, que estava visivelmente desconfortável, tentando explicar que eu era apenas uma sogra ressentida. Eu me aproximei da mesa e abri minha pasta. Senhor corretor, eu sugiro que o senhor pare qualquer negociação agora mesmo. Este imóvel não está no nome do meu filho, o Eduardo, e muito menos no nome desta mulher. Eu puxei o registro original do imóvel com o selo do cartório e a data de compra de anos atrás. O proprietário legal desta residência é a Rocha Holding Familiar.
O Eduardo morava aqui sob um contrato de comodato, uma permissão de uso que eu e meu marido assinamos para que ele pudesse usufruir do patrimônio da família enquanto estivesse vivo. O corretor pegou o papel com as mãos trêmulas. Ele era um homem que já devia ter visto muita briga de herança, mas o documento que eu entreguei era irrefutável. Dona Vanessa, este registro é autêntico. Se o que está escrito aqui é verdade, a senhora não tem autoridade legal para vender esta casa. A Vanessa ficou pálida. O rosto dela, sempre tão controlado e cheio de maquiagem cara, começou a rachar. Isso é mentira. O Eduardo comprou essa casa com o dinheiro da construtora. Ele me disse. O Eduardo disse o que ele achava que você precisava saber para se sentir segura, Vanessa. Mas ele nunca te contou sobre a holding. Eu me lembrei de tantas vezes que o meu filho me ligava, angustiado, dizendo que não conseguia mais confiar na própria esposa. Ele sabia que você amava o luxo mais do que a ele. Ele protegeu o patrimônio que eu e o pai dele levamos uma vida inteira para construir. Enquanto você estava preocupada com festas e roupas de grife, eu estava no escritório da doutora Beatriz, garantindo que cada tijolo desta casa estivesse seguro contra gente como você. Para vocês entenderem o peso desse momento, eu preciso que imaginem o que é passar 40 anos economizando cada centavo. Eu me lembro de quando o Getúlio e eu decidimos que não trocaríamos de carro por 10 anos para podermos investir em um fundo de educação para o Eduardo. Eu me lembro de como as minhas mãos ficavam descascadas por causa dos solventes que eu testava na garagem antes de chegar à fórmula final do nosso desengraxante. Tudo o que está aqui, esse mármore, esses lustres, esse jardim impecável, foi pago com o suor de uma mulher que você chamou de faxineira por pena. Nesse exato momento, a porta da frente se abriu bruscamente. 2 homens entraram sem bater. Um deles era grande, com uma jaqueta de couro e uma expressão fechada. Era o Ricardo, o agiota que o Jorge tinha mencionado. A Vanessa deu um passo para trás, o pânico agora totalmente visível. Vanessa, o tempo acabou, disse o homem da jaqueta de couro, ignorando a minha presença e a do corretor. Você disse que teria o dinheiro hoje. Eu vi o anúncio da casa. Cadê a minha parte? Eu estou resolvendo, Ricardo. Essa velha apareceu aqui com uns papéis falsos e está atrapalhando o corretor. Ela apontou para mim, com o dedo tremendo de raiva e medo. O tal Ricardo me olhou de cima a baixo. Ele não parecia um homem que se impressionava fácil. Eu não quero saber de briga de família. Eu quero os meus 500 mil reais. Ou você paga agora, ou nós vamos ter uma conversa muito diferente lá fora. Eu dei um passo à frente, ficando entre a Vanessa e o agiota. Senhor Ricardo, eu presumo, eu sei exatamente quem o senhor é e quanto ela te deve. Ele semicerrou os olhos. E quem é a senhora? Eu sou a dona desta casa, e sou a mãe do homem que ela matou para tentar te pagar. O silêncio que caiu na sala foi tão pesado que dava para ouvir o tic-tac do relógio de parede. O corretor deu um passo para trás, encostando na parede. A Vanessa começou a balançar a cabeça negativamente, um movimento frenético. Ela está louca. O Eduardo caiu. Foi um acidente. A polícia disse que foi um acidente. A polícia disse isso porque você mentiu para eles, Vanessa. Eu tirei o tablet da minha pasta e o coloquei em cima da mesa, ao lado dos documentos da holding. Mas o Eduardo não confiava em você. Ele instalou câmeras que você não conhecia. Ele registrou tudo o que aconteceu naquela noite. Eu apertei o play. Na tela do tablet, a imagem do Eduardo subindo a escada com os documentos do divórcio apareceu. Vimos a Vanessa correndo atrás dele. Vimos o momento exato em que ela esticou as mãos e o empurrou. O agiota deu um passo à frente, curioso, olhando para a tela. Até um criminoso como ele parecia chocado com a frieza daquela cena. Você matou o seu marido por dinheiro, Vanessa. E o pior de tudo, você o matou por um dinheiro que ele nem tinha mais no nome dele. Eu mostrei o documento que o Eduardo tinha assinado horas antes de morrer, deixando cada centavo das contas pessoais dele para mim e para um fundo de caridade. Ele ia te deixar sem nada. Ele ia te expulsar daqui naquela mesma noite. Você o empurrou porque achou que se ele morresse antes de oficializar o divórcio, você herdaria a mansão e o seguro. Mas você foi burra. Você não pesquisou as bases do nosso patrimônio. A Vanessa desabou no sofá. Ela não chorava de tristeza. Ela chorava de ódio, de derrota. Eu não tive escolha. Aquele homem ia me matar.
O Eduardo era pão duro. Ele não queria me ajudar com as dívidas do estúdio. Ele não era pão duro, Vanessa. Ele era honesto. Eu senti uma lágrima solitária escorrer, mas não a enxuguei. Ele teria te ajudado se você não tivesse mentido, se não tivesse roubado a empresa, se não tivesse falsificado a assinatura dele. Mas você escolheu o caminho mais fácil, e agora esse caminho termina aqui. O agiota, percebendo que não ia ver a cor daquele dinheiro e que estava diante de uma cena de crime filmada, começou a recuar em direção à porta. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou indo embora. Não tão rápido, Sr. Ricardo, eu disse, sem tirar os olhos da Vanessa. O investigador Jorge já passou a sua localização e o registro do seu carro para a polícia. Eles estão lá fora, esperando o meu sinal. O senhor vai responder pelas ameaças e ela vai responder por algo muito pior. Nesse momento, as sirenes começaram a ecoar lá fora, subindo a ladeira do condomínio. As luzes azuis e vermelhas começaram a refletir nas janelas imensas da sala que a Vanessa tanto amava. O corretor aproveitou a confusão para sair quase correndo. A Vanessa se levantou, tentando correr para os fundos da casa, talvez pensando em pular o muro da edícula onde eu morava. Mas o Jorge apareceu na porta da cozinha, bloqueando a passagem. Ele apenas cruzou os braços e balançou a cabeça. A polícia entrou na sala. 2 detetives, um homem e uma mulher, caminharam diretamente para a Vanessa. Vanessa Rocha, você está presa pelo assassinato de Eduardo Rocha e por fraude documental majorada. Ela começou a gritar. Foi um som horrível, um grito agudo que parecia arranhar as paredes da casa. Foi ela, foi aquela velha. Ela armou tudo, ela falsificou esse vídeo, ela quer ficar com tudo para ela. Os policiais a algemaram enquanto ela se debatia, derrubando um vaso de porcelana caro que se despedaçou no chão. Eu olhei para os cacos e pensei em como a vida dela agora era exatamente aquilo. Algo que parecia bonito e caro por fora, mas que era oco e fácil de quebrar. Enquanto eles a levavam para fora, eu caminhei até a janela e vi ela ser colocada no banco de trás da viatura. Ela olhou para mim através do vidro com um ódio que me daria medo se eu não estivesse tão protegida pela verdade. Eu não senti alegria. Eu não senti que tinha ganhado um prêmio. Eu apenas senti que o Eduardo finalmente poderia descansar. A doutora Beatriz entrou na sala logo em seguida, acompanhada pelo agiota que agora também estava algemado por outros policiais. Ela veio até mim e colocou a mão no meu ombro. Acabou, Amélia. O Jorge já entregou o servidor original com as imagens para o delegado. A prova é absoluta. Ela não sai da cadeia tão cedo. Obrigada, Beatriz, eu disse, sentindo um cansaço imenso tomar conta de mim. Eu só quero ir para casa. Você está em casa, Amélia, ela respondeu, olhando ao redor para a mansão. Não, eu disse, pegando minha pasta e me dirigindo à porta. Esta casa nunca foi o meu lar. O meu lar é onde o Getúlio e eu construímos a nossa história. O meu lar é o lugar que tem o cheiro da oficina e as memórias de um tempo em que a gente era feliz com pouco. Eu vou vender este lugar, Beatriz, cada centavo. E já sei exatamente o que fazer com o dinheiro. Saí da mansão e respirei o ar fresco da noite. A caminhonete Ford estava lá, firme e forte, como eu. Eu entrei nela, dei a partida e não olhei pelo retrovisor. Eu não precisava olhar para trás. O futuro do Eduardo estava garantido agora, não da forma que eu queria, mas da forma que a justiça exigia. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou como fogo. Nora mata marido engenheiro por herança inexistente. A imprensa tentou me procurar, querendo saber da bilionária secreta que vivia como faxineira. Eu não atendi ninguém. Mudei meu número, fechei o portão verde da minha casa e me dediquei ao que realmente importava. O julgamento foi rápido. Com o vídeo, os depoimentos da Beatriz, do Jorge e as provas das dívidas com o agiota, a Vanessa não teve defesa. Ela foi condenada a 30 anos de prisão em regime fechado. Dizem que na cadeia ela tenta mandar nas outras detentas, agindo como se ainda fosse a dona de uma mansão, mas a realidade ali é muito diferente do mármore da Alameda das Oliveiras. Eu usei o dinheiro da venda da mansão e do seguro de vida para criar a Fundação Eduardo Rocha. Nós compramos um terreno grande e construímos uma escola técnica de química e engenharia para jovens de baixa renda. Eu pessoalmente ajudei a desenhar o laboratório. Na entrada da escola, tem uma estátua pequena de um homem segurando um aviãozinho de madeira e uma frase entalhada na pedra:
O valor de um caminho está na honestidade de quem o trilha. Hoje, 6 meses depois de tudo, eu estou sentada na minha varanda, com uma caneca de café e o meu caderno preto no colo. Eu aprendi que a gente nunca deve subestimar ninguém. O mundo está cheio de Vanessas, pessoas que olham para o seu casaco velho e acham que podem ler a sua conta bancária ou a sua inteligência. Mas a verdade é que as pessoas mais fortes que eu conheci na vida não usavam diamantes. Elas usavam calos nas mãos e tinham o brilho da dignidade nos olhos. A justiça não é algo que a gente espera sentado. Às vezes, a justiça é algo que a gente precisa ajudar a construir, com paciência, com silêncio e com a coragem de enfrentar quem acha que o dinheiro está acima da vida. Eu sinto falta do meu filho todos os dias, mas quando eu vejo os jovens entrando na fundação, com os olhos brilhando e a vontade de aprender, eu vejo um pouco do Eduardo em cada um deles. E isso, minhas amigas, é uma riqueza que nenhuma Vanessa deste mundo jamais vai conseguir roubar. Se você chegou até aqui e se emocionou com a minha luta, eu te agradeço do fundo do coração. A sua companhia durante esse relato foi o meu maior conforto. Não esqueça de deixar o seu comentário me dizendo o que você faria se estivesse no meu lugar. Você teria a mesma paciência? Você perdoaria? Eu quero muito saber a sua opinião. E se puder, compartilhe essa história com uma amiga que precise lembrar que ela é muito mais forte do que imagina. Um beijo carinhoso da Dona Amélia e até a próxima.